todos os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é sem dúvida o que mais contribuiu para que o evangelho fosse divulgado em todo o mundo. Mas como fariseu e perseguidor dos cristãos se tornou essa ferramenta tão poderosa nas mãos de Deus? Bem, eu diria que quando Deus quer usar alguém para fazer a sua vontade, não importa quem seja, Ele capacita essa pessoa e a usa da maneira que for necessário. A história da conversão de Paulo aconteceu mais ou menos assim. Disse Paulo: vou para Damasco. No entanto, antes de iniciar essa viagem, irei até o sumo sacerdote e pedirei cartas onde ele me autorize a prender qualquer um desses que se dizem cristãos, sejam eles homens ou sejam elas mulheres. Prenderei e os trarei de volta a Jerusalém, onde serão julgados e presos. No entanto, no caminho de Damasco, eis que uma luz do céu apareceu para Paulo e o derrubou do cavalo. Paulo, atordoado e confuso, ouvia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti se opor à vontade de Deus. Paulo, tremendo e confuso, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os homens que estavam com Paulo não entendiam o que estava acontecendo. Paulo estava caído no chão, conversando com alguém. Eles ouviam a voz, porém não viam ninguém. Paulo se levantou do chão, porém não via ninguém, pois estava cego. Seus homens o seguraram pelas mãos e o guiaram até a cidade de Damasco. Já fazia 3 dias que Paulo não via, nem comia e nem bebia. Deus mandou alguém para orar por Paulo, para que ele voltasse a ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 20. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido e ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. A história do apóstolo Paulo nos mostra muitos detalhes da igreja primitiva, de como era organizada, como os responsáveis pela igreja do Senhor agiam. Percebemos que antes de qualquer decisão, os anciões oravam, jejuavam e buscavam uma resposta do Espírito Santo. A primeira viagem missionária de Paulo foi para Chipre, juntamente com Bernabé. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, foi o próprio Espírito Santo que ordenou essa viagem. Percebemos a autoridade do apóstolo Paulo já nas suas primeiras pregações para divulgar o Evangelho do Senhor. Ele, como um fariseu, um profundo conhecedor das leis judaicas, tinha muito conhecimento e autoridade para pregar. Paulo e Bernabé fizeram uma visita a uma sinagoga no dia de sábado. Se assentaram juntamente com os demais membros. Depois da leitura da lei e dos profetas, o mestre da sinagoga mandou dizer se eles tinham alguma mensagem para os irmãos. Paulo se pôs de pé e começou a ministrar sobre a vontade de Deus, sobre as leis, sobre Moisés e sobre a vinda do Senhor.
Ele pregou com tanta sabedoria e autoridade que, quando estava saindo da sinagoga, o povo o convidou a pregar novamente no próximo sábado. A sede das pessoas para ouvir a palavra de Deus era tanta que quase toda a cidade se reuniu para ouvir Paulo pregar as boas novas do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 44 ao 49. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Bernabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos o que havia sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Quando lemos o versículo 47, eu fiz de vocês luz para os gentios, é difícil não se emocionar, pois Jesus Cristo está falando de nós todos aqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo, como verdadeiro soldado de Cristo, não mediu esforços para cumprir essa missão. Fez pelo menos 4 viagens missionárias durante o seu ministério. Viagens estas que não eram fáceis, pois naquela época as viagens eram feitas pelo mar. Durante essas viagens ele visitava várias cidades e pregando o Evangelho de Cristo. Com o tempo as comunidades cristãs foram crescendo e com isso foram surgindo os problemas, assim como atualmente ocorre nas igrejas de Cristo. Paulo sempre enviava cartas para essas igrejas para saber das novidades e tratar dessas questões. Uma das questões era se os novos convertidos deveriam ser circuncidados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, disse Paulo em sua carta aos Gálatas, se referindo à lei de Moisés, que incluía a circuncisão. Mas sua posição não foi aceita pelos outros apóstolos. As cartas de Paulo às igrejas. Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.